Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura hoje de Daniel 11. Uma leitura, nós vamos até o capítulo 12, versículo 13, porque esta é a última profecia do livro de Daniel. É uma profecia histórica, muito complicada de ser entendida por falta de base histórica e base da nossa cultura. Nós estamos enfrentando no Brasil hoje uma mudança no MEC sobre a história antiga. Estão substituindo a história clássica por uma história mais de povos, de outras nações, e tem faltado base para nós compreendermos o que está acontecendo no mundo. Eu não vou entrar em pormenores, porque seria muito desgastante, mesmo porque também não tenho competência suficiente para isto. Mas este capítulo, esses dois capítulos, eles tomam desde o momento em que Ciro, o persa, começa a reinar, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele pega toda a história e tem pormenores históricos. Nós vamos fazer hoje apenas uma leitura e vamos fazer alguns comentários quando nós retornarmos do nosso período de férias. Eu vou entrar nele, mas também sem nenhuma ideia de esgotar, rápido. Quero explicar férias, porque eu saí agora, alguém pergunta, mas você não já saiu de férias? Não. Eu ganhei um período sabático. E eu estou tirando esse período sabático em pedaços, em fatias. Eu tinha ainda do passado, quando fiz 25 anos, me deram 3 meses. Eu consumi 2. Ficou sobrando 1. Agora me deram 6. Então eu tenho a ver 7. Eu agora consumi 20 dias. E eu vou estar consumindo aos pedaços. De vez em quando eu vou desaparecer. Mas não é outra razão. Eu estou explicando porque pode haver alguma dúvida a respeito do assunto. Então, o que é explicado não fica confuso. Então, quando eu estiver desaparecido por algum tempo, é que eu estou usufruindo desse privilégio que me foi dado. Depois de 42 anos, um sabático é bem-vindo. Vocês não vão me dizer que é tão ruim assim. No trabalho público, eu não sei se ainda tem aquele tempo de cada tantos anos, tem uma licença prêmio. Ainda tem isso? Tem, então, gente. Vamos lá. Então a gente vai fazer uma leitura, se precisar parar um pouquinho, a gente para, mas é que não há muito costume. Alguém me perguntou, o Márcio perguntou se nós tínhamos na igreja, as pessoas liam bem a Bíblia. Eu disse, eu acho que a leitura bíblica hoje está muito rara. A gente não tem hábito, muitas pessoas não têm hábito de ler Bíblia. E a nossa agenda é muito cheia de muita coisa. A gente não tem tempo, prefere às vezes assistir França e Islândia.
do que gastar um tempo com a velha palavra de Deus. Mas tem gente que lê. Então, por falta dessa leitura, a gente vai fazer aqui um pouco dessa leitura. Por favor, professor Manuel. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Eu vou parar um tiquinho aqui e voltar só um pouquinho. Vamos voltar ao versículo 1, porque senão vocês estão vendo que está falando assim difuso. A gente não consegue colocar a coisa no lugar. Ele diz aí, mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Daniel recebeu de Deus uma revelação e ele precisa passar isto para o povo de Deus, para que este povo seja fortalecido e animado, porque virão coisas difíceis. No verso seguinte ele disse, agora te declararei a verdade, eis que ainda há 3 reis que se levantarão na Pérsia. Isso é o anjo Gabriel que está falando para Daniel. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Estes reis são Cambises, o Pseudo-Simerdes, Dario e Xerxes, ou Assuero, o rei do tempo de Esté. A Bíblia ela está falando de um contexto do povo judeu e dentro da sua história. Então ele está contando o que ia acontecer. Isto, o anjo está contando para Daniel bem antes de acontecer. Mas era história imediata. Iria aparecer estes reis. E esse rei aqui mais forte, muitas riquezas, esse rei, esse último, foi o rei que assinou o decreto da reconstrução do templo de Jerusalém, que no capítulo 9 de Daniel nós vimos que era o tempo dos 490 anos para o advento de Jesus, para a sua morte e ressurreição e para o implante do reino dele no seu povo. Então Deus é um Deus de detalhes, ele vai contar a história antes que a história aconteça. A minha Bíblia, lá no livro de Amós, ela diz que Deus, antes que aconteçam as coisas, ele conta para os seus profetas, para que ninguém seja surpreendido e para que nós tenhamos segurança e firmeza nas coisas que vão acontecer. Deus é de detalhes e isto é importante. No verso 3 ele diz, depois se levantará um rei poderoso. Este rei poderoso é Alexandre, o Grande, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Alexandre foi um jovem que morreu com quase 33 anos de idade,
e em 12 anos ele conquistou o mundo, não restando nenhum lugar conhecido que ele não tivesse colocado a sua baioneta. Mas depois disto, veja bem, que ele diz: mas no auge do seu reino será quebrado e rompido para os 4 ventos dos céus, mas não por sua posteridade, nem tampouco segundo o seu poder, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O que aconteceu foi que depois da morte de Alexandre, houve a guerra dos Diádocos, onde 4 generais tomaram o poder e ficou dividido no norte, no sul, no leste e no oeste. 4 generais que montaram um esquema que só foi destruído depois de 200 anos pelos romanos. A Bíblia contando ponto por ponto. Vamos continuar onde nós paramos lá, para a gente só quis dar uma palhinha da história. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Esse rei, para aí um instantinho, querido. Esse rei do sul é o Egito, Ptolomeu I. Este rei será forte. Ele está agora descrevendo o que ia acontecer na história. Continue. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Vamos parar, volta um pouquinho, vamos só aqui. Ao cabo de anos, eles se aliarão. Quem? O reino do sul com o reino do norte. O reino do sul, Egito, o reino do norte, Síria e Babilônia. Isso tem importância com hoje, gente. Vocês veem essa guerra, essa questão do Levante, vocês estão vendo lá a Turquia, vocês estão vendo cá o Egito. Esta questão é antiga, vem daqui e vai continuar até o tempo do Armagedon. Isso não vai desaparecer. Isso é velho e vai continuar. É uma luta de poder. E a filha do rei do sul, que foi Berenice, casou-se com um dos Seleucos. Fizeram um acordo, mas vieram e mataram ela. E aí veio a guerra outra vez, que é a mesma coisa que acontece hoje, meu povo. Não pense vocês que a coisa mudou, não mudou. Quando você estiver observando a Rússia do lado de cima e os Estados Unidos no sul, saiba que isso está na Bíblia. Isso faz parte de um processo de dominação do mundo, onde vai aparecer um governante mundial, que segundo o Rabino Shaiman, ele já está aqui, vivo e ativo, para aparecer a qualquer hora. Então nós estamos aqui vendo o que aconteceu lá, e a história vai se realizando segundo o propósito de Deus. Porque Deus não perde a governabilidade do mundo. Então esse aqui, mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá
contra eles e prevalecerá. Pode ir para frente. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e, voltando à guerra, e levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Eu não vou entrar nos pormenores, mas essa jovem aqui que se casou é Cleópatra I. Não a Cleópatra que depois se casou com Marco Antônio, e depois Júlio César teve problemas com ela. É a Cleópatra I, que era dos descendentes dos Ptolomeus. A Bíblia está contando o fato. Isso aqui é porque a gente não vai gastar tempo com isso, mas você que tem tempo, que quer estudar a Bíblia, pega um bom historiador, pega um bom livro, você vai ver os detalhes da história acontecendo. Tudo ipsis literis. Não é assim, ajeitado para cá, para lá, não. É certinho o que ia acontecer. Vamos para frente. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse aqui é o Antíoco Epifânio, aquele que colocou a porca no templo de Jerusalém e sacrificou uma porca no templo. Aí ele começa a descrever esse Antíoco Epifânio, que é uma figura semelhante ao anticristo. Ele não tinha realeza, mas ele conseguiu fazer uma conspiração, matou o tio dele e assumiu o poder. É tudo intriga de poder que acontecia naquele tempo até se formar o conceito da democracia de Clístenes e de Péricles, que deu origem ao que o mundo moderno conhece, que é a anarquia do poder político, para levar ao poder o anticristo.
para destruir tudo o que se tem de sociedade. Nós temos aí todo o modelo histórico dessa trama dos reis da terra contra o ungido, que é descrita no Salmo 2. A história está escrita nesses 2 capítulos, com detalhes. Aqui é o Antíoco Epifânio, que foi quem criou de certo modo, quem propalou as Olimpíadas para o mundo. E quem criou a questão dos esportes para distrair o povo da adoração a Deus. Hoje se investe mais em esportes no mundo para tirar o povo da comunhão das igrejas, da comunhão da família, da comunhão das pessoas, onde você se torna o ídolo. Você vê que no esporte, o ídolo é o homem. Ele se torna o centro da adoração. Vamos continuar aqui. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele... Só voltar aqui, o príncipe da aliança é que o sumo sacerdote Onias foi mandado ser decapitado pelo Antíoco Epifânio. Continue. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Vamos aqui colocar que na guerra de Maratona, ele tentou voltar para a sua terra e ele teve que passar por Jerusalém. E ele diz que aqui o seu coração será contra a santa aliança. Só para guardar isso hoje. Existe uma guerra contra Cristo hoje. Você pode falar de tudo, menos de Cristo. No mundo moderno é proibido falar de Cristo. Uma moça da nossa igreja, aliás, ela se casou ontem. Ela foi fazer um discurso numa universidade, numa escola cristã aqui de Londrina. E o reitor da escola disse para ela: você não pode falar do nome de Jesus no seu discurso. Isso não foi num paraíso fiscal, não. Foi aqui em Londrina. Existe uma revolução contra Cristo e contra a mensagem do Evangelho. É isto aqui, dentro desse princípio, será contra a Santa Aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Continue. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Quitim é Grécia, viu? Que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança.
Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse aqui é o texto que Jesus diz: quando o abominável for colocado no lugar santo, sabei que está próximo a vinda do Filho de Deus. Isto vai se repetir. Ok? Continue. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Por favor, os violadores da aliança, por favor, voltando, os violadores, voltando lá ao versículo 30. Não, é o 32. Os violadores da aliança são os judeus que venderam a sua alma. E daqui é que vem a Guerra dos Macabeus. Quem é católico deve ter lido muito o livro dos Macabeus, que é muito importante para entender esse período. Judas Macabeus foi um daqueles que se levantaram contra Antíoco Epifânio, e aí é que ele está dizendo que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Porque quando você conhece Deus e você crê em Deus, você não tem medo de nada nesse mundo. E enfrenta as circunstâncias, enfrenta as oposições com confiança. Continue. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Agora ele já está descrevendo alguma realidade que vai acontecer para frente. A história agora já passa por um processo mais adiante. Vamos ver o verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Vamos parar assim um pouquinho. Este rei aqui não é mais o Antíoco Epifânio. Esse rei aqui é o anticristo. A sua vontade... Perdão, volta aí um tiquinho. Ele fará segundo a sua vontade. Se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. É a teomania chegando ao ápice no coração do homem. Seguindo... Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Olha aqui, por favor, entenda isto aqui. Possivelmente, e aqui muitos entendem, que ele seja um judeu, não terá respeito a Elohim, ao Deus de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Possivelmente, trata-se de uma pessoa assexuada, para usar uma forma mais eufêmica, para não ferir tanto os ouvidos, mas seria um ser andrógino. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Parece que o veneno da serpente foi inoculado nele, sobretudo, como Deus sereis. Você é o máximo. Continuando. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Deus das fortalezas é Satanás, Anu. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem,
multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Isso aqui nós vamos verificar um pouquinho sobre esse repartir a terra por prêmio. Vocês têm que observar o que aconteceu no Reino Unido há 2 semanas atrás. Que é um encurtamento para que os 10 povos dos artelhos se manifestem. As 10 nações que fazem parte da verdadeira Roma, do Império Romano, vai se concentrar. Agora vão cair a Holanda, vai sair a Suécia, vai sair a França, vai sair a Itália da Comunidade Europeia. Espere um pouco mais. Eles vão se encurtar para que as 10 nações do Império Romano se fixem e se estabeleçam no poder mundial. Não pense vocês que as coisas são aleatórias. Isso é um jogo de xadrez. Continue. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra eles com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Isto aqui são os palestinos, viu, gente? São os cruzamentos das nações. E o Estado palestino que vai ser formado dentro de pouco tempo. Continue. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas polaclanas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Nesse momento, Deus vai colocar a mão dele na história e vai destruir tudo isto para o estabelecimento do seu reino. Vamos terminar no capítulo 12. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora,
haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que texto! O Deus dos detalhes, que tem tudo nas suas mãos. As profecias são ferramentas de Deus para firmar a convicção do seu povo. A gente tinha certeza de que Jesus não ia nascer em Jerusalém, mas em Belém Efrata. Por quê? Porque o profeta disse: e tu, Belém Efrata, posto que das menores, mas em ti vai nascer aquele que há de ser o Salvador do mundo. A Bíblia sempre deixou detalhes a respeito da vinda de Cristo, da primeira vinda, e detalhes a respeito da sua vinda. Na proximidade do final dos tempos, as pessoas na igreja serão muito mornas, muito frias. Porque a igreja em que nós habitamos hoje é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que tem tudo, só não tem Jesus. Ela é uma igreja abastada. Vamos dar uma olhadinha aí esse texto de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, 15 a 17. Para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo no mundo, em termos de igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essa igreja, Jesus está do lado de fora. É uma igreja abastada, é uma igreja que tem de tudo, mas ela não tem a presença real de Jesus. Tem teu conhecimento teológico, mas é uma igreja fria, morna. E essa mornidão, ela é decorrente de certo modo, da ausência da exposição da palavra de Deus em seu todo. Por falta de expor a palavra de Deus de A a Z, o que acontece é que a igreja esfria. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Não simplesmente de algum texto, mas de todo o oráculo de Deus. De toda a palavra de Deus. Há muitas coisas na Bíblia que eu não entendo, mas eu sei que é a palavra de Deus. E é a verdade. Não é porque eu não entendo ou não explique que eu vou deixar de anunciar a palavra de Deus. Esse texto aqui parece que não tem nada a ver com Jesus, mas tem toda a história da redenção traçada e a história da humanidade, onde esse Cristo veio para salvar as pessoas. Tudo quanto foi escrito, diz-nos o apóstolo São Paulo, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Se eu não conheço as Escrituras, eu corro o grande erro de mudar as coisas. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Deus nunca perdeu o poder. Não é porque existe um caos no mundo que Deus não esteja agindo. Ele é bem presente na tribulação. Ele não é presente, ele é bem presente na tribulação. Sabemos que a fé precisa da palavra de Deus. Hoje, de manhã, eu citei um texto, citei um pensamento de C.S. Lewis, que eu considero importante para mim. O sol me dá a luz para eu ver o sol. Assim como a palavra de Deus me dá a fé para eu crer na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o meu coração pode ter alguma crença nas realidades físicas, não nas espirituais. Porque as espirituais são invisíveis, são eternas. O homem tem uma disponibilidade de acreditar nas coisas que ele vê e que ele explica. Isso não é fé. A fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Se eu vejo, não há fé. Se eu vejo, eu constato, eu faço ciência, eu faço alguma coisa ligado à terceira dimensão. Mas eu, por exemplo, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que eu sei disto? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem afirma. E esta palavra de Deus que afirma isto, ela concede-me a graça de dar a reação da fé. Porque a fé, ela gera em nós a condição de crer no que Deus disse. É impossível ao homem natural que não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura, entendê-las se não for dado pela palavra de Deus esta revelação, esta ação de Deus no coração do homem. Eu creio que sem a pregação clara da palavra de Deus em seu todo, a igreja enfraquece no desenvolvimento de sua fé e do seu relacionamento espiritual. Omitir uma coisa porque eu não sei explicar é um prejuízo para a fé. A gente explica alguma coisa, mas hoje de manhã eu até disse assim que um dos textos que eu gosto é Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 diz que aquilo que foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Mas o que não foi revelado pertence ao Senhor. E o Senhor não tem absurdos, Ele tem mistérios. E os seus mistérios, muitos deles, aliás, eu só conheço um que foi revelado até agora. É o mistério do Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério da fé, eu não sei como é que ela surge, como é que ela vem. Eu sei que ele é um mistério, não é um absurdo. Deus não tem absurdos. Deus tem ações. Esse capítulo é um dos mais pormenorizados da história e um dos mais difíceis de ser visto e exposto. Há muitos detalhes de previsão divina e perfeita conciliação com a história. Mas nós não vamos nos deter nesses detalhes. Primeiro, porque me falta capacidade. Segundo, porque gastaria muito tempo em excesso, e cansaria muita gente. Todavia, se alguém tiver interesse, eu dou alguns livros para você estudar
indicação e lê que Deus está mostrando que Ele está agindo e agindo na história. A Bíblia é um livro de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por favor, vamos voltar um pouquinho só, porque eu já estou terminando. Volta no primeiro. Conjuro-te. Uma conjuração significa um pacto de morte. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele chama duas testemunhas de peso, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O que é para fazer? Verso 2. Prega a palavra. Por favor, preste atenção. Ele não disse explique a palavra. Keruxon ton logon. É a frase grega para dizer assim: pregue a palavra. Não é interprete a palavra. Pregue-a. Pregue a palavra. Quer seja insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. Essa palavra significa estica, estica, estica o elástico. Até onde for necessário, mas também com doutrina, com verdade, com certeza, com firmeza na palavra de Deus. Não segundo a interpretação do homem, mas segundo o que está escrito. Eu não sei explicar, mas está escrito. Eu gosto quando Pôncio Pilatos colocou lá na Jesus, Rei dos Reis. Colocou em grego, colocou em hebraico, o aramaico, e colocou em latim. Nas três línguas. Os judeus vieram reclamar, diz, não ponha isto que está aí. Ele diz que é o Rei dos Reis. E Pilatos respondeu, rogegrafá, gegrafei. O que eu escrevi está escrito. Se Pilatos não volta atrás, você acha que o Espírito Santo vai voltar? O que está escrito, está escrito. E para o nosso ensino está escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. É as Escrituras que governam a nossa vida. E não a minha interpretação. Nem a interpretação de quem quer que seja. Mas é o que está escrito. E ele diz aqui, prega, seja oportuno, seja não oportuno. Repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é Paulo exortando a Timóteo. Você vai enfrentar isso e nós vamos enfrentar isso, que é tentar distorcer o que está escrito,
para satisfazer o capricho dos ouvintes. E o que nós vemos nos ouvintes hoje é a igreja de Laodiceia se abastecendo de si mesma e não da palavra do Senhor em sua totalidade. De A a Z. Tem coisas na Bíblia, eu volto a dizer, que eu não sei explicar. Mas não é porque eu não sei explicar que eu vou deixar de dizer. Isto é a palavra de Deus e é a verdade de Deus. Deus é Deus de palavra. E Ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. O Salmo 138, se tiver a versão corrigida e não atualizada, seria melhor. A versão corrigida e não a atualizada. Do Salmo 138, versículo 1. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Preste bem atenção, esse é o texto que eu queria. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Esta palavra é muito importante. Um homem que não tem palavra, como é que você chama esse homem que não tem palavra? Sem caráter. Vigarista. Um homem que a palavra dele precisa de um cartório para dar fé. É aquele que não tem mais bigode. Agora, um Deus que diz uma coisa e tem que mudar de opinião, esse Deus, agora ele colocou a palavra dele acima do nome dele. É sério ou não? Você sabe o que a primeira coisa que o diabo procurou no jardim do Éden? A primeira coisa que o diabo procurou no jardim do Éden, a serpente, sabe o que foi? A palavra de Deus. É assim que Deus disse? Se distorcer a palavra de Deus, distorce tudo. Por isso que Jesus, quando o diabo chegou para ele com as suas tentações, e foram 3, ele não disse outra coisa, senão, está escrito, está escrito, está escrito. E o que está escrito é Deus que escreveu, porque homens inspirados falaram da parte de Deus toda a Escritura. Ela é inspirada e nós precisamos dela toda, de fio a pavio, para que nós nos firmemos. E aí, qualquer vento de doutrina não desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque estamos seguros eternamente naquilo que Deus disse. E seguros, a gente caminha com confiança. Nada nos abala. Muito bem. Na próxima entrada que a gente der por esse capítulo, a gente vai dar um rescaldo, coisa pouca, porque isso aqui, se for mexer, Berenice casando com Ptolomeu, com Seleuco, isso dá um caminhar que muita gente vai ficar aí. Já estão me dizendo que muitas vezes esses estudos são muito elevados e eu sou pichote. Você imagina se a gente tivesse condições de poder entender melhor isso.
Mas vamos dar um rescaldo e vamos ganhar um pouquinho de tempo no capítulo 12. E se o Senhor permitir, lá para o mês de setembro, a gente vai entrar no Evangelho de João. O ápice supremos de toda a revelação dos Evangelhos. A coisa mais, para mim, a coisa mais extraordinária que Deus tem me mostrado nesses últimos tempos é a grandeza de Jesus Cristo no Evangelho de João. Eu tenho ficado extasiado com a superioridade de Jesus, a sublimidade de Jesus. Se Colossenses é aquela coisa extraordinária, João, Evangelho de João, é fora de série. É o último escrito do Novo Testamento, possivelmente, e a coisa mais preciosa. E nós hoje temos o privilégio de ter memória ainda. Memória é um negócio importante. Eu estou vendo que com o tempo, a minha memória já não é mais a mesma. Eu estava em São Paulo e fui com a minha esposa à farmácia, deixei ela parada num ponto e eu fui à farmácia para comprar um remédio. O remédio que acabou me desintegrando mais ainda. E eu fui lá, fiz a compra na farmácia e saí. E de repente eu percebi que eu estava perdido. Eu já estava na Pamplona, a uns 3 quarteirões, e eu disse, meu Deus, onde eu estou? Onde está minha esposa? E aquele átimo de tempo eu vi que a temporalidade havia se perdido da minha cabeça. Eu disse, será que é o alemão? E aí eu fui tomando pé nas circunstâncias e fui voltando, e eu disse, ela está lá perto da Joaquim Eugênio, eu vou agora romper aqui, fui e acertei. Quando eu vi o carro, eu disse, aleluia. A memória da gente vai se esvaindo aos poucos. E é preciso beber muita água para manter a memória melhor. Mas uma coisa é preciso. A igreja não pode se esquecer do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, a ceia tem esse valor. Ela é um momento de reminiscência, de lembrança. E de lembrança daquele sacrifício, uma vez para sempre. Não precisa se repetir, porque ele foi suficiente. Onde ele salva e santifica todos aqueles que se chegam a Deus, porque Jesus vive sempre para interceder por eles. Nós hoje estamos aqui para lembrar do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Mas é particularmente importante que Paulo diz assim, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste vinho, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Porque nesta morte, nós estávamos incluídos. Ele não morreu sozinho. Nós morremos com Ele. E Ele ressuscitou para ser a nossa vida. E quando você estiver olhando isso aqui, olhe o valor do pão partido e do sangue derramado em nosso favor. Hoje pela manhã eu recordei um dia que aqui nesta sala, enquanto eu atendia um jovem que veio de Ponta Grossa, e nós estávamos falando do Evangelho de Jesus e de repente esse moço teve uma erupção de raiva e de um descontrole, algo surreal e extra-humano se apoderou dele e ele se levantou com muita raiva e veio em minha direção para me esganar com as 2 mãos no meu pescoço,
gritando palavras as mais horrendas possíveis, e eu encostado na cadeira, e ele colocou as duas mãos ao redor e gritou assim: eu não posso porque tem sangue. Foi a primeira vez que eu vi o valor do sangue do Cordeiro. Não é que houvesse outro sangue, senão o sangue de Jesus, que venceu Satanás lá na cruz. Este sangue já fez a purificação dos seus pecados. Você pode ter certeza, não é o que você sente, é o que você crê na palavra de Deus. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas o sangue de Jesus foi derramado. Por isso, não existe mais lembrança dos pecados. Ele já nos tornou isentos de toda a culpa. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.